noite a todos e a todas. Eu sou Pedro Alfonsin, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados aqui do Rio Grande do Sul, e tenho a honra de coordenar as caixas de assistência dos advogados, o CONCAD, ser o coordenador da Caixa de Assistência dos Advogados em nível nacional. Eu cumprimento a todos os colegas que vão chegando na nossa live, estamos muito contentes. Ainda estamos em agosto, no mês do advogado, uma série de atividades feitas no mês de agosto pelo Sistema OAB aqui do Rio Grande do Sul nos deixa completamente satisfeitos em prosseguir com o nosso trabalho a ser realizado. E nós, pensando no nosso setembro amarelo, né, o setembro da consciência em relação à saúde mental, nós iniciamos aqui as nossas atividades, né? E nós estaremos hoje aqui com o Felipe, com a Luciane, para que a gente fale, né, que são profissionais expertos na área, psicólogos, para que a gente fale e alerte a advocacia sobre os problemas da saúde mental, né? Não conheço outro tema mais apropriado e momento mais apropriado para tratar da saúde mental que o momento que nós vivemos, né? O momento da pandemia mundial, acelerada em relação ao Covid-19 no Brasil, com números alarmantes, né? Centenas de milhares de mortos, inclusive, né? No Brasil e no mundo, né? Mas a advocacia, além dos problemas pessoais vividos pelos colegas advogados, ela vive também problemas de toda ordem, né? São problemas já havidos antes da pandemia que só aceleraram, né, Felipe, durante esse processo desde março, né, desde a segunda quinzena de março, né? Nós temos problemas econômicos graves vividos aqui no estado do Rio Grande do Sul, não solucionados antes da pandemia, que pioraram com a pandemia. Isso é uma nuvem para problemas maiores vividos dentro dessa nação jurídica, ao qual eu costumo mencionar, referidos aí pela aceleração da digitalização dos processos judiciais, pela temática vivida justamente pelo número de advogados no mercado de trabalho, ou seja, só aqui no estado do Rio Grande do Sul vamos a passos largos aí para nós termos daqui um pouco 130 mil, entregando o número da ordem 130 mil, mais de 100 mil profissionais de direito, achatando a renda da família dos advogados, né? E a gente vê advogados audiencistas que tinham essa profissão exclusiva, principalmente no interior do estado, tendo que se reinventar dentro da profissão. Na conferência estadual, nós chamamos nomes de peso, como Clóvis de Barros, outros profissionais da área da saúde mental, tratando desse tema, e para nós é muito caro estar aqui hoje com essa plataforma inovadora, que é o Psicologia Viva. Nós temos a nossa diretoria da Caixa de Assistência, a nossa coordenadora, que trata desse tema, a doutora Claride Quitolina, que é referência nacional, inclusive dentro dessa matéria. A doutora Claride, ela teve a percepção em 2019 em levar esse projeto adiante. Nossa diretoria referendou uma parceria com o projeto aí Psicologia Viva, com esse site que entrega no Brasil inteiro psicólogos de todas as especialidades por preços diferenciados. A Caixa de Assistência subsidia essa parceria e o advogado tem consultas por R$ 39,00 com especialistas de todas as matérias. E a Luciane está aqui hoje também para demonstrar e falar um pouco dessa parceria, e os números não mentem, os números vêm crescendo de consulta de advogados à plataforma de maneira exponencial. São centenas de advogados que por meses se consultam através dessa plataforma, que tem a possibilidade de ter acesso de maneira subsidiada
a profissionais da melhor qualidade no Brasil inteiro. Para nós é muita satisfação contar com o Felipe também, que é alguém que levou esse projeto adiante, né? Nosso coordenador científico do projeto em relação à saúde mental, que nos brinda sempre com artigos tratando dessa temática voltado para a advocacia. A nossa vice-presidente, a doutora Mariana Melara Reis, é nossa coordenadora de interiorização e também teve esse olhar sensível de levar o mesmo serviço que nós temos na capital ao interior do estado. A doutora Neuza Bastos, nossa secretária-geral, também buscando trazer, tanto na capital quanto no interior do estado, essa possibilidade de firmar esse tipo de parceria. E o doutor Gustavo Jurgen, nosso tesoureiro, sensível às demandas da advocacia e dos dependentes, trouxe também essa possibilidade de subsidiar essas consultas. E aí, Felipe, eu tenho a oportunidade aqui de referir dos nossos auxílios criados durante a pandemia, o auxílio solidário àquele advogado que está em extrema carência econômica. E cito aqui os outros auxílios, como auxílio proteção àquela mulher vítima de violência doméstica que cessa sua coabitação, aquela advogada vítima de violência doméstica, a Caixa de Assistência lhe estende a mão. E esse projeto, tratando da saúde mental, ele é um projeto que envolve uma plataforma 360, digamos assim, de tratamento para saúde mental. Aquele advogado hoje, por exemplo, em Porto Alegre, nós temos junto à Fundação Mário Martins uma parceria trazendo psiquiatras e psicólogos também por preços subsidiados aos advogados. Muito bem utilizado pela advocacia. Então, assim, nós estamos completamente confortáveis em chegar aqui no final de agosto, iniciando setembro, e dizer: nós não fizemos simplesmente um flyer na internet dizendo que nós queremos alertar sobre a questão da saúde mental. Nós estamos entregando muito mais que isso, muito mais que isso. E isso é importante, a importância desse projeto, né, do Previne CARS, saúde mental, que o advogado procure, sim, profissionais em relação à sua saúde mental, inclusive sem sair de casa, né? E ampliando um pouco essas nossas atividades, agora, a partir de setembro, nós estamos com ônibus percorrendo o interior do estado do Rio Grande do Sul, não sei se setembro ou outubro, mas que vai possibilitar atendimentos odontológicos, atendimentos médicos, e para nós é uma satisfação muito grande poder contar e fazer essas entregas para a advocacia gaúcha, né? E isso nos deixa completamente satisfeitos. Bom, gente, os advogados estão aqui para assistir vocês. Eu vim aqui fazer essa introdução. Hoje, daqui 20 minutos, eu vou estar também na abertura da conferência da Comissão de Igualdade Racial. Logo após, eu vou estar conversando com a advocacia e com os estudantes de direito do interior do estado às 19h15. Então, é uma agenda bastante cheia, mas eu não pude aqui deixar de passar aqui para fazer essas referências. Obrigado, Felipe, Luciane, e vamos estar aqui assistindo vocês. Obrigado. Eu não sei agora se eu passo a palavra para a Luciane, né? Acho que sim. Boa noite, pessoal. Obrigada, doutor Pedro. Nós estamos aqui, então, hoje para bater um papo, né, sobre inteligência emocional, saúde mental, né, e isso tudo relacionado à saúde mental dos advogados. E aí, para a gente começar, né, o Felipe, que é o especialista na área, né, que é a pessoa que vai trazer o conhecimento para nós hoje, eu queria te perguntar, Felipe, por que a gente precisa pensar em estratégias específicas de saúde mental para os advogados? Existe alguma diferença dos advogados em relação a outras profissões? Boa noite, Luciane. Meu áudio tá bom aí? Tá ótimo. Tá ótimo. Então, boa noite, Luciane. Boa noite, doutor Pedro, estendendo também os cumprimentos para toda a coordenação da CARS por esse trabalho fantástico na área de saúde mental e pioneiro, né?
Prazer também estar aqui contigo, Luciane, por todo o trabalho, enfim, da psicologia viva que a gente tem utilizado e respeita tanto. Então, por que a gente precisa pensar em estratégias específicas aí para os advogados? Antes disso, Luciane, é importante a gente entender que, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, a situação de saúde mental no mundo não é boa, né? A gente tem uma estimativa aí que cada uma em 4 pessoas vai sofrer de algum transtorno mental em algum momento da vida. Isso é muita gente, né? A gente tem uma ideia de que muitas vezes isso não acontece com a gente porque a gente é forte, porque a gente consegue lidar com as questões pessoais, de trabalho, da vida, e eventualmente não é bem assim. Eu não estou livre disso, tu não está livre disso, o Dr. Pedro não está, assim como todos os advogados que nos assistem também não, né? E isso precisa ser uma coisa naturalizada. Se a gente fosse pensar em comparação, eu já vou responder a tua pergunta, mas o número de esquizofrênicos no mundo, por exemplo, é equivalente a toda a população do Canadá. De pacientes com transtorno bipolar seriam 45 milhões, mais ou menos, o que é equivalente a toda a população da Argentina. E de depressão seria o somatório do Brasil, do Chile, de Portugal e da Austrália. Então é muita gente que nós estamos falando. Pensando na advocacia, né, por que a gente precisa pensar em estratégias específicas para os advogados? O que diferencia de outras profissões? A primeira questão é que não é que os advogados sejam geneticamente predispostos a desenvolver um transtorno mental, de forma nenhuma, né? Talvez alguns deles que têm histórico familiar, enfim, podem ter alguma predisposição um pouquinho maior, mas estamos falando de uma questão da cultura do direito, né? E aí tem algumas coisas que é importante a gente destacar. A primeira questão é que advogado é workaholic, em geral, né? Isso não só aqui no Brasil. E uma coisa que é importante a gente destacar é que advogado tem um papel social esperado de resolvedor de problemas, né? Em geral, a gente não procura advogado quando tá tudo bem. A gente leva um grande problema, em geral, aquela questão que mais está te angustiando, para que ele encaminhe uma solução. Então, vamos pensar da seguinte forma. Outras profissões também trabalham com resolver problemas, psicólogos, médicos, e entre outras profissões também, né? Mas o advogado tem algumas peculiaridades. A primeira delas é que o resolver um problema do teu cliente envolve, em geral, o embate com outras instituições, juízes, promotores, outros clientes dos advogados, jurados, outros dados, empresa, companhia de seguro, etc. Né? Então, vamos pensar assim, se para o psicólogo conseguir dar conta da demanda do cliente dele, do paciente, ou médico, para dar conta disso, ele precisasse entrar em embate com outros médicos, com o diretor do hospital, como é que isso seria? Então, naturalmente, o direito tem uma série de elementos que trazem para o cotidiano dos advogados uma série de tensões, uma série de pressões, né? Além de trabalharem cotidianamente com um conteúdo de trabalho que é muito denso, repleto de violação de direitos, repleto de sofrimento, de violência e de uma pressão crônica para que tenha um resultado excelente num espaço de tempo curto, que esbarra muitas vezes em uma série de burocracias, né? O Dr. Pedro falou do processo de digitalização da advocacia, e isso é denso também para principalmente profissionais que exercem aí, que estão mais velhos e que exercem muito bem o seu papel com o processo físico, mas que agora precisam migrar para um outro modo de funcionamento. Precisam aprender, né? Precisam aprender, o que a gente também está fazendo, né, Luciane? Psicologia já estava na frente do que está acontecendo no mundo agora, mas eu também precisei me adaptar nesses últimos meses para atender online, e talvez para advogados isso seja um pouco mais complexo. Uma outra coisa que é importante a gente destacar é que essa pressão começa ainda na faculdade. Primeiro, para te passar no vestibular de federal não é uma coisa fácil, o direito é um dos cursos mais concorridos, né? Sim. Segunda coisa, a gente tem muitos cursos abrindo no Brasil todo, né? Nem sempre de qualidade de excelência. Então, existe toda uma pressão que começa desde o vestibular até o processo de longas jornadas de estudo, né? Uma pressão para excelência, acompanhado de a prova da OAB, né?
eu costumo dizer que a prova da OAB deveria ser para todas as profissões, acho que isso é Eu também acho. Né, acho que na psicologia isso seria bem importante também. Mas que há também uma pressão, além do processo de se inserir no mercado de trabalho. Eu não quero me delongar muito, porque senão eu fico falando, mas na semana passada nós tivemos uma live com o Dr. Diogo Lara, e ele trouxe uma coisa que é bastante interessante. Algumas décadas atrás, 30 anos talvez, tu fazer um curso superior, e aí eu vou falar principalmente de áreas mais tradicionais, direito, engenharia e medicina, já era um preditor de garantia na vida, tu já estava garantido, né? Eu sou de uma cidade do interior onde tinham talvez 3 advogados, quando eu era criança, 3 ou 4. E aí, nessa época também, se você formava em uma dessas profissões, sobretudo de uma faculdade federal, né? Eu não lembro que eu não era, né, adulta nessa época, mas assim, tem relatos de pessoas que falam que assim, anúncios no jornal para emprego já vinham assim, procura-se advogado formado pela faculdade tal, ou engenheiro formado pela faculdade tal, e era garantido ter trabalho assim que você saía da faculdade. Uhum. E aí tu pega lógico, isso tem todo um lado positivo, né, de ampliação do acesso ao ensino superior e tudo mais, mas ao mesmo tempo tu tem um mercado que ele acaba estando saturado para muitas profissões também, mas principalmente para profissões tradicionais, engenharia, medicina e direito, em que tu saúde, em que tu já estaria a priori garantido. Isso é um pouco mais complexo, né? Passar num concurso público se tornou uma coisa muito mais complexa, se inserir no mercado se tornou uma coisa muito mais complexa, além do processo de digitalização aí, né, de advogados também atendendo online, enfim. Então temos uma série de pressões que acabam afetando o funcionamento mental dos advogados. Eu não estou falando de transtorno mental, de forma nenhuma, né? Saúde mental é muito mais do que tu pensar numa depressão, do que pensar num transtorno bipolar. A gente está falando de qualidade de vida, de felicidade, de regulação emocional, enfim. Mas e é legal uma coisa que você falou, que eu nunca tinha parado para pensar, é essa questão de que você disse assim, então num embate, né, é um embate sempre em relação a algum colega, né, tem sempre um colega do lado de lá, né, e o meu sucesso necessariamente vai representar, né, uma derrota para o outro lado. Isso Perfeito. tem um custo emocional grande, né? Gigante. Imagina que se para o paciente da gente melhorar, tu recebe um paciente com síndrome do pânico, e se a custa da melhora desse paciente tivesse do meu paciente, se tivesse o aumento dos sintomas do teu paciente. Isso é muito complexo, né? Não sei se tem alguma outra profissão que a complexidade se assemelha ao direito a partir desse ponto de vista. Tem uma comparação que eu vou fazer, Luciane, tu sabe disso também, o corpo da gente, numa situação de estresse, né, ele se prepara para uma luta ou para uma fuga, né? Eu sempre dou esse exemplo. Se entrarem aqui na minha casa agora e eu ouvir um tiro, a live que eu estou fazendo contigo, ela deixa de ser importante, porque eu vou preservar minha vida, né? Eu vou sair correndo, vou lutar ou vou correr com a pessoa que entrou aqui. Porque, em último grau, a gente tem uma questão de preservação da vida. Entre essa resposta de alguém chegar aqui, tu está em perigo, né, e tu emitir uma resposta de luta ou de fuga, tu tem uma série de processos que acontecem no teu corpo. Aumento da frequência cardíaca, enrijecimento dos músculos para o caso de um embate, dilatação da pupila, né, aumento da secreção de cortisol e de uma série de outras questões que preparam o teu corpo para lutar ou correr, né. Então, imaginem assim, se em cada sessão, eu e tu, enquanto psicólogos, tivéssemos esse mecanismo acionado, porque é isso que o advogado passa. Quando tu está diante de um tribunal, tu está diante de um perigo. E aí tu conseguir separar a questão racional de que o perigo que está lá do lado de lá é o perigo do teu cliente e não contigo, e tu conseguir acalmar esse funcionamento biológico, que é natural, né, e não reagir com reatividade. Já estou extrapolando um pouco o que a gente vai conversar em seguida, mas é um processo que é muito delicado, né, conseguir diferenciar isso e acalmar o teu, porque é um processo biológico,
Estamos Sim. falando de cortisol, de frequência cardíaca e de um embate por um problema que não é teu, que é teu porque é o teu trabalho, mas que não é teu do ponto de vista Diretamente, né? subjetivo. E aí, assim, a gente está falando, então, de um alto nível de estresse, né? A gente está falando de uma série de funções né, que são recrutadas por conta desse estresse. E aí, assim, existem indicativos de condições mentais que sejam mais frequentes em advogados? Tem problemas psicológicos, psiquiátricos que são mais frequentes em advogados? Sim, diversos. Tem uma frase nos Estados Unidos, onde eles foram bastante pioneiros em tratar da saúde mental dos advogados, que é o seguinte: tu pode dormir depois que tu morrer, né? Oi. Porque, para que dormir, né? A gente está numa cultura de trabalha muito, onde o excesso de trabalho ele é muito valorizado, e hoje de manhã, casualmente, um colega psicólogo postou uma tirinha no Instagram de uma outra psicóloga dizendo: hoje eu não estou me culpada porque eu dormi até um pouquinho mais tarde. E aí ele fez uma enquete assim: isso para ti tá ok ou é um problema? E eu fiquei pensando assim, porque eventualmente a gente se culpa, né? Eu tinha que estar fazendo tal coisa e agora eu estou assistindo um seriado. Como é que é isso, dessa supervalorização do excesso de trabalho e da desvalorização do, da recreação, Do né, da ócio. vida pessoal, do ócio, né? Então, como é Você que é isso? estava A gente falando pode dormir depois de morrer? você falou que assim, os advogados são, por natureza, né, workaholics. Né? E pessoas que são assim, elas se sentem culpadas por não estarem trabalhando. Né? Elas sofrem por não estarem trabalhando. Né? E aí, sim, é bem nessa pegada aí de né, eu já ouvi essa frase dita de outra forma, né? Eu já ouvi essa frase dita assim: descansar para quê? Quando eu morrer, eu descanso, eu Eu durmo. descanso. Né? Exatamente. Então, E aí, assim, muitas vezes a gente pensa num processo de psicologização, né? A depressão é uma coisa que está na mente dissociada, e não é, né? A ansiedade não está dissociado dos processos corporais. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, um processo depressivo, um processo de ansiedade, de personalidade aí já é uma outra questão, mas ele está relacionado a um longo período de estresse, a um longo período de frustrações, né? A falta de suporte social e a falta de tu conseguir elaborar essas coisas, né? Eu fico pensando como é que seria se o meu cotidiano fosse assim, constantemente de embate, né? Qual que é o efeito disso? Mas respondendo a tua pergunta, temos sim indicadores, os Estados Unidos foram bastante pioneiros nisso, e, e lá nos Estados Unidos, tem uma série de estudos, enfim, realizados com 12 mil a 15 mil advogados, eu não lembro exatamente o número. Então, alguns dados assim, nos Estados Unidos, por exemplo, os advogados, juízes e promotores, eles têm 3,6 vezes mais chance de desenvolverem depressão do que os não advogados. Isso é uma questão bastante interessante. No Brasil, a gente não tem dados nacionais, mas tem algumas coisas que possibilitam alguns insights. Entre 2012 e 2018, se não me falha a memória, 30% das licenças médicas entre advogados e 60% dos afastamentos médicos em procuradores foram decorrentes de problemas de saúde mental. Então percebe o seguinte, ao mesmo tempo que esse é um assunto velado, e talvez esse seja um dos principais problemas dentro do direito, porque tu reconheceu que a tua fragilidade humana, né, existe, pode impactar eventualmente naquela imagem de força que as pessoas buscam no advogado, né? e muitas vezes, né, a gente, tanto psicólogos também ouvem isso, né, mas o advogado ele é cobrado a ter esse equilíbrio, né, o símbolozinho da balança, né, então ele tem que estar ali equilibrado, ele tem que estar né, estável. E aí, muitas vezes, e isso é uma crença bem comum, embora não seja verdadeira, né, as pessoas pensam que se elas demonstrarem essa fragilidade humana, igual você falou, né? Então, assim, se elas demonstrarem que estão com
sei lá, uma dificuldade para dormir, um nível de estresse mais elevado, um grau de preocupação excessiva, que pode configurar uma ansiedade, ela vai estar se mostrando incompetente. E isso não é verdade. Perfeito. A gente não está sempre bem, né? Essa cobrança do mundo do Instagram tem um autor da psicologia, tu certamente já ouviu falar, o criador da aceitação e compromisso, o Paul Gilbert, que ele fala muito, o Paul Gilbert, me fugiu o nome do outro autor da terapia da compaixão, eu estou confundindo, o Stephen Hayes, da aceitação e compromisso, e o Paul Gilbert, da compaixão, e eles falam muito isso, dessa lógica do estar bem o tempo todo, do Instagram, estar todo mundo feliz, e enfim, né, e de não ter tempo para te conseguir sentir que eventualmente tu não tá bem, né, e o não tá bem não quer dizer que tu vai deixar de ir para tua audiência ou deixar de cumprir os teus compromissos porque tu não tá bem, de forma nenhuma, mas tu precisa reconhecer que tu não tá bem e precisa conseguir dar uma elaboração para o que esse não estar bem está sinalizando. Então, muitas vezes as pessoas entendem esse buscar ajuda, principalmente em profissões que têm como direito, medicina, a própria psicologia, né, essa questão de força como reconhecer a tua incompetência ou a tua fragilidade. E não é isso, né? Muito pelo contrário, se tu sabe onde é que está o problema e tu consegue dar uma borda para ele, bom, o problema do processo é esse, né? É essa vírgula aqui, ou é a tal colocação, tu consegue dar um encaminhamento para aquilo. Mas é muito difícil como a gente conseguir dar conta daquilo que a gente não conhece, né? Nossa, frase, eu falo isso quase todos os dias. Você não consegue controlar aquilo que você não conhece. Eu Então, falo sempre isso para os pacientes. Se você não conhece, né? Se você não aceita, não admite, não conhece aquilo que você está sentindo, como que você vai controlar isso? Isso vai acabar te controlando, porque você não domina o que você não conhece. Então, quando você aceita, né? Então, eu estou tendo uma crise de ansiedade. E tudo bem eu ter uma crise de ansiedade. Vai passar. Por que eu estou tendo essa crise de ansiedade? Eu sei que ela vai passar, mas o que está causando isso? Quando a gente faz isso, a gente assume controle, né? Uhum. Mas quando eu nego, não, tá tudo bem, eu não estou sentindo nada, tá tudo bem, eu estou negando, e aí eu não vou controlar. Eventualmente isso vai me controlar. E é muito interessante uma coisa que tu falou anteriormente, que eventualmente isso aparece, tu pergunta pra pessoa, pros pacientes mesmo, né, como é que tu tá? Ele não tá tudo bem, eu só não tô dormindo bem. E tô comendo só porcaria, né? E opa, peraí, eu sempre falo pros pacientes e pros meus alunos, assim, tem 3 áreas que tu precisa prestar, outras também, mas essas 3 tu precisa prestar atenção porque ela é um termômetro de que alguma coisa não tá bem. Sono, libido e alimentação. Uhum. Se isso estiver aumentado ou diminuído, as 3 áreas, para além do normal, tem problema. Onde é que ele está e qual é a magnitude disso, eu não sei, mas tem algum problema tem, né? Não sei se tu concorda. Concordo perfeitamente, porque é bem assim mesmo. E aí, Felipe, me diz uma coisa. A gente tem aí já, então, indicadores de que depressão, né? Eu costumo brincar que depressão e ansiedade são primas irmãs, elas andam de mãozinhas dadas. Então, normalmente, quando uma vem, a outra vem juntinha, né? Vem na sequência. Então, possivelmente, essa é a prevalência maior entre os advogados também. Eu esqueci de falar uma coisa. Diga. Enfim, tem uma pesquisa nos Estados Unidos que ela viu também os índices de depressão, né, 8% dos advogados, mais ou menos, no momento, e 45% na vida. 45% dos advogados, depressão em algum momento da vida. Quer dizer, estamos falando de quase metade da profissão, né? Sendo que grande parte acontece entre os 10 e 15 primeiros anos de profissão. No Rio Grande do Sul, a gente teve uma pesquisa muito legal que a Caras desenvolveu com a Bitouch, e evidenciaram 26% de indicadores de depressão, que é muita coisa, né? 1/4 dos advogados. Nos Estados Unidos eram em média 23% de estresse, no Rio Grande do Sul esse indicador foi de 78%, Luciane. É muito alto. É muito alto. A única questão que foi menor aqui no Rio Grande do Sul foi o uso de álcool, que nos Estados Unidos era de 20%, 20,5%, e aqui foi de 13%. Uma outra coisa bastante interessante que a gente não tem dados no Brasil que eu conheça, tá? Nos Estados Unidos, o direito é a 4ª área com maior índice de suicídios. Só fica atrás de dentistas, farmacêuticos e médicos.
além de índices de burnout altos também, mas que não estão bem consolidados. Então, isso leva uma outra questão, assim, né? É muito comum que a gente fique sabendo de uma pessoa que se suicidou, né? Eventualmente, isso impacta muito para qualquer profissão. Mas a gente sabe que para cada pessoa que se suicidou, teve 10, 12 ou 20 que tentaram, teve outras 40 que... Estou jogando números aleatórios, porque eu não lembro dessas estimativas. Tem uma grande parte que tentou, tem uma grande parte que... É de 10 a 20 vezes mais. Então é muita coisa, né? E fora que o suicídio, ele acaba gerando um impacto na família, nos filhos, né? E tem todo um impacto social aí que de 10 a 12 pessoas, se eu não me engano, são impactadas por cada suicídio. Não sei se é bem essa estimativa. E é um assunto velado, né? Principalmente em áreas mais tradicionais, de novo, né? E com essa, como assim, a vida parecia tão boa no Instagram, né? E aí, como é que fica essa falta de atendimento, ou essa falta histórica de atendimento, né? Que não sou eu que estou dizendo, é a Comissão Lancet de Saúde Mental, e a ausência de política direcionada para isso. Então, só retomar uma coisa que tu perguntaste lá no começo, precisamos pensar na saúde mental dos advogados, porque profissões específicas têm problemas específicos e precisam de estratégias específicas, né? E como é feito esse tratamento específico do advogado? Vamos por duas partes. A primeira coisa é essa, como a gente falou anteriormente, precisamos reconhecer quais são os fatores de risco e os fatores de proteção, né? Como é que a gente vai trazer esse advogado para o atendimento? Como é que a gente vai sensibilizar ele e mudar essa cultura? Então, nos Estados Unidos aconteceu uma coisa bastante interessante, Luciene. Em 2017, eles tiveram uma movimentação que foi como chama? A Força Tarefa Nacional para o Bem-Estar do Advogado. Então, eles, com base nesses estudos grandes, né, eles começaram a desenvolver estratégias que vão desde os estudantes de direito, né, até os profissionais advogados ou da área jurídica, com elementos de prevenção, de proteção e de recuperação da saúde. Em 2019, aqui no Brasil, a gente teve o lançamento da Cartilha de Saúde Mental da Advocacia, que foi um trabalho bárbaro da OAB, enfim. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve a Cartilha de Burnout também. Por que eu estou sinalizando isso? De novo, para a gente saber qual é o inimigo e poder lidar com os problemas, a gente precisa saber qual ele é. Isso parte do reconhecimento epidemiológico da situação, e a gente tem muito pouca pesquisa ainda para saber quantos advogados têm burnout, por exemplo, ou qual a proporção de advogados com suicídio, assim como é um déficit também em outras áreas. Então, a primeira questão é o reconhecimento epidemiológico. A gente já tem alguns dados aqui no Rio Grande do Sul sobre isso. A segunda questão é que a gente precisa pensar na cultura do direito, né? Essa cultura do ser forte o tempo todo, do resolvedor de problemas, depois de morrer você pode dormir, pode descansar. Do infalível. Né? Do infalível, do super-homem, né? Isso não existe. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa desenvolver estratégias, e o Dr. Pedro acho que falou isso muito bem, a gente não está fazendo um flyer no programa Prevenir Saúde Mental para dizer que saúde mental é importante, né? A gente está falando sobre saúde mental e falando de novo, e quando as pessoas enjoarem de ouvir falar em saúde mental, a gente vai falar mais um pouco, né? Para que gradativamente isso vá se tornando uma pauta constante no direito. Porque, eventualmente, a gente tem textos semanais, por exemplo, aqui no Previne, com trend topics do direito, né? Muitos são sugestões de advogados, outros vêm de pesquisas, principalmente do exterior, e que, eventualmente, 20 textos ou 20 postagens não vão fazer sentido para um advogado, mas talvez uma faça, né? E talvez seja essa que vai conseguir sensibilizar ele para buscar um atendimento, né? Para pedir ajuda e para prevenir o suicídio. Então, isso é uma coisa importante, assim, o professor João Quevedo sempre diz assim, que
rápido, barato e de qualidade é uma coisa que é complexa de tu conseguir alcançar, porque não é tudo que serve para todo mundo, né? E não é também um momento, né? Assim, igual você falou, naquele, né, de 10 temas que estão ali, um pode ser que interesse para o advogado e outros não. Mas pode ser que aquele mesmo tema volte uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e há um ano atrás isso não vai me chamar atenção, mas hoje chamaria. Então, o que a gente está falando basicamente é quando você fala em mudança de cultura, a gente está falando de certa forma em psicoeducação também, né? A gente tem que mostrar para as pessoas que isso é um assunto que faz parte da vida, né? E que a gente precisa olhar para ele, né? É importante conhecer e olhar para isso. Eu concordo muito contigo, assim, eu acho que eu nunca falei isso, eu passei eu comecei o curso de Direito antes de ir para Psicologia, poucos semestres, e eu tive uma aula com uma professora maravilhosa, Marlova, lá na Universidade de Caxias do Sul, e aí eu falei para ela, assim, professora, eu admirava ela muito, assim, isso foi em 2005, talvez, e ela já falava de empoderamento feminino, já falava de programas de televisão que faziam bullying com mulheres gordas, com mulheres feias, que era uma coisa que a gente não ouvia falar na época, né? E eu ficava ouvindo ela falar e dizia assim, nossa, que visionária, né? Que hoje é uma coisa muito, muito natural e vem desse processo histórico. E aí eu falei para ela, professora, tô com dúvida, enfim, se eu quero ficar no direito ou ir para psicologia. Ela me disse uma coisa que me chamou muita atenção. E casualmente, agora uma aluna orientando a minha de psicologia volta nessa mesma questão. Ela disse, o direito cuida da ordem social, a psicologia cuida da ordem mental. A cultura mental da sociedade vai direcionar a ordem social e a ordem social se devolve, né, para os indivíduos como uma forma de organizar como é que se dá essa ordem mental. E eu achei aquilo super complexo na época, né, e hoje isso faz muito sentido para mim. Porque é exatamente disso que estamos falando. Temos uma cultura de não saúde mental, principalmente no Brasil, onde a gente tem um histórico de manicômio, né? Aqui em Porto Alegre a gente tem o Hospital Psiquiátrico São Pedro, que muitas vezes os pacientes que ainda moram, tem um número de pacientes que moram lá, ficam na grade, ficavam, né? Pedindo dinheiro, cigarro e tal, e as pessoas têm a ideia de que saúde mental e tratamento para saúde mental é uma internação no hospital psiquiátrico para te ficar naquela coisa meio bicho de 7 cabeças. E não é assim, né? Ainda tem muito essa associação de saúde mental com loucura, né? E, na verdade, loucura é uma face, né, da doença mental, não da saúde. Não da saúde mental, perfeito. E a saúde mental, ela é uma coisa muito mais complexa e ela tem muito mais a ver com prevenção e qualidade de vida, com, né, desenvolvimento de bem-estar, do que com manicômio. Mas foi isso que ficou gravado na mente das pessoas. Exato, e até pela questão da grande mídia, né, e por ser uma questão histórica, assim, os manicômios tiveram a importância dele para o desenvolvimento da saúde mental e pesquisa, enfim, essa não é a questão aqui. Mas tem uma questão, Luciane, lá na Constituição de 88, da legislação do SUS, eu não lembro em qual das duas, que ela diz assim, o sistema de saúde, na legislação do SUS, Lei 8080, as estratégias de saúde, não lembro exatamente a frase, elas precisam ser construídas por meio de atividades preventivas e assistenciais, com prioridade para as preventivas, né? Isso vem também para a saúde mental a partir do momento que tu diz assim, olha só, tu precisa fazer o preventivo todo ano, tu precisa ferver a água se não tiver tratamento, tu precisa dar um encaminhamento para o esgoto. A saúde mental é a mesma coisa, né? Essa prevenção, precisa cuidar das suas emoções para você também ter equilíbrio. Isso é saúde também. Né? Para te não desenvolver uma doença diarreica, se tu tiver saneamento básico, diminui 90%, 90 e poucos por cento o risco, né? Para a saúde mental, a mesma coisa. Então, isso é bastante interessante pensando nessa ideia de cultura do direito. E aí, falando um pouquinho aqui do Brasil, do Brasil, enfim, mais especificamente do Previne, a gente pensou nisso quando foi construir o programa, em estratégias de sensibilização, estratégias de naturalização da pauta e estratégias, vai falar isso mais adiante, de facilitação do atendimento, tanto do ponto de vista de chegar nos advogados que estão no interior, o que é um grande problema, né? Já que muitas cidades não têm psicólogo, não têm psiquiatra, ou as pessoas não se sentem à vontade para
fazer atendimento com aquelas pessoas porque tem um convívio social, né? E elas não querem ver a história delas na padaria no final do dia, quando vão comprar o pão. Então tem toda uma questão de preconceito. Então, acho que isso é muito interessante, porque a gente tem contemplado tanto a questão da prevenção, da naturalização da pauta e a facilitação de acesso, né? Porque são coisas que precisam caminhar juntas. Sim. Nesse sentido, o atendimento online veio realmente para facilitar o acesso. A gente entra nessa parte de facilitar o acesso, porque é o que você falou, em cidades pequenas, às vezes tem um psicólogo e você encontra ele na padaria, na farmácia, na festinha de aniversário de criança, na escola do seu filho, às vezes é bem incômodo você encontrar com seu psicólogo num contexto desse. Encontrar com os seus problemas, né? Porque você olha para ele e você lembra de tudo que ele sabe, né? Exato. E aí, às vezes você pode ter a possibilidade de fazer com uma pessoa que não está ali, que não vai estar no seu contexto, no seu dia a dia, te dá, né, mais liberdade e, sobretudo, te dá acesso, porque tem cidade que não tem, 50% dos municípios brasileiros não tem psicólogo, né? Então a gente está agindo na prevenção, né? Ampliando o acesso para promover prevenção. E tem uma outra coisa, né, Luciane? Eu gosto muito acredito muito nesse projeto, e acredito muito e inclusive pelo que os números se confirmam, essa não é a nossa pauta, mas acho que é importante a gente salientar, em função da questão do sigilo, né? Tem toda uma criptografia, enfim, tu pode falar melhor sobre isso depois, da qualidade dos profissionais, né, das avaliações e da disponibilidade de horário em qualquer lugar, pelo celular, pelo computador, enfim, e de chegar no interior, porque a sensação que eu tenho das políticas públicas é que muitas vezes elas são feitas para uma população muito específica e acaba não dando conta de quem está na periferia dos estados, enfim. Então, a gente conseguir viabilizar isso é uma coisa muito interessante que vem ao encontro desse objetivo de naturalizar o atendimento, de naturalizar o acesso. E uma outra coisa, né? Nunca ouvi falar tanto em saúde mental como nesses últimos meses, porque se a gente pensar no direito, a gente veio de uma greve do judiciário no ano passado, então tinha muitos, e aí tem o recesso de final de ano, aí no Brasil tem o carnaval, então quando começa a funcionar de novo quando começa a andar os processos de novo, a gente entra em pandemia, né? Então isso impactou financeiramente, impactou emocionalmente nos advogados, e a gente também não pode esquecer disso tudo. Todos esses fatores interferem não só na saúde mental, mas também na qualidade do trabalho que tu está fazendo, né? A gente sabe que processo é vírgula, são detalhes. Diante de uma ansiedade, de uma depressão, onde a gente está bem descrito que as funções cognitivas são rebaixadas, isso pode impactar também na qualidade do teu trabalho e no sucesso do processo. Sim. E aí, Felipe, a gente entra um pouco nessa questão da inteligência emocional, né? A pandemia, ela mostrou, né, ela deixou mais claro uma coisa que a gente já sabia o quanto era importante antes, né? Cuidar da saúde mental, cuidar das nossas emoções é algo que vai sim afetar não só o nosso bem-estar, né, enquanto pessoas, mas também nosso desempenho profissional, nossa vida social, nossa vida profissional, né, afeta tudo. E aí a pandemia pôs uma lente, né, de aumento em cima daquilo que a gente já estava ali, mas as pessoas não queriam olhar. E agora as pessoas estão precisando olhar porque realmente teve um impacto grande na vida, né, mental, né, no nosso psiquismo. E aí, como que você vê isso, assim, né? Por que a inteligência emocional, ela está relacionada, então, né, com esse desenvolvimento pessoal, profissional, qualidade de vida? Como que isso entra? Esse momento pandêmico, achei ótima a tua analogia, colocou uma lente sobre a saúde mental, né?
porque nunca se falou tanto de saúde mental antes, e a gente sabe em epidemias menores e tal, menores no sentido de mais locais, regionalizadas, que os efeitos na saúde mental, eles acabam sendo mais duradouros do que a própria pandemia, se a gente considerar as mortes, a questão econômica, a questão do trauma, né, relacionado a isso. Tem vários exemplos recentes disso, do Ebola, do SARS, do MERS e tudo mais. E aí vamos para a inteligência emocional, né? Primeira coisa, assim, provavelmente a maioria de quem está assistindo essa nossa conversa já conviveu ou já trabalhou com alguém que é brilhante no sentido cognitivo, né, no sentido do trabalho, mas que é insuportável de conviver porque não tem boas habilidades emocionais de relacionamento interpessoal, né? Então, primeira coisa, é importante a gente entender o que é essa coisa, né, inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, ela vem sendo discutida já desde a década de 60, mas foi ali nos anos 90 que ela começa a ser mais democratizada por meio desse livro, inclusive, que eu ganhei da minha mãe há muito tempo, né, do Daniel Goleman, que veio escrever e dizer assim que, bom, o QI é importante, né, o coeficiente de inteligência cognitiva é importante, mas se a gente não tiver inteligência emocional para lidar com esse QI, né, o QI te coloca num bom emprego, mas ele não te ajuda a manter esse bom emprego. Porque tu vai ter contato com colegas, tu vai ter contato com fornecedores, com clientes, e o mercado não tem mais espaço para essas pessoas com dificuldade de relacionamento interpessoal, né? A maioria das demissões, tu sabe disso também, elas acontecem não por questões técnicas, mas relacionais. Comportamentais. Né? Comportamentais. Então, a inteligência emocional, ela é uma habilidade, por ser uma habilidade, ela é desenvolvida, que permite a gente conseguir reconhecer e gerenciar as próprias emoções e identificar os estados emocionais das outras pessoas, o que envolve, então, elementos de empatia, né? E, de novo, o reconhecer esses estados emocionais não quer dizer tu negar, tu reconhecer eles para negar e botar numa caixinha, né? E nem para te extrapolar para todo mundo. Tu não vai chegar no tribunal lá contando das tuas tristezas para o juiz, logicamente. Hoje eu não tô boa não, viu, doutor? Não dá, olha, né? Não vamos deixar isso para amanhã. Mas sim que tu consiga manejar esses estados emocionais, gerenciar esses conflitos que podem ser internos ou externos, e assim tu tomar decisões mais assertivas, mais empáticas. Então, uma das principais questões é o relacionamento com outras pessoas, né? Por exemplo, tu vai fazer uma crítica, é pertinente tu fazer um elogio antes, né? Olha só, para o estagiário, sei lá, o processo tá bom e tal, mas precisamos evoluir nesse ponto. Isso muda totalmente o relacionamento das pessoas, principalmente nesse momento em que tudo acontece pelo telefone e que as pessoas não leem o tom, eventualmente isso pode acabar interferindo aí no relacionamento profissional também. Então, assim, a inteligência emocional no meio jurídico ela é muito importante, Luciane, porque ela permite que o advogado emocionalmente inteligente consiga se destacar na condução de transações comerciais, na condução de processos, né, no direcionamento do conhecimento da bagagem técnica, né, na viabilização de negócios. Tem inúmeros estudos dizendo que líderes na área jurídica e em outras áreas também têm maior inteligência emocional do que líderes com inteligência emocional têm maior sucesso, se mantêm por maior tempo. Então, percebe que a inteligência emocional, ela implica numa sensibilidade de tu conseguir te entender o outro, o que vai ao encontro do foco central da advocacia, né? Que é tu conseguir entender um problema e encaminhar uma solução. Eu tenho uma série de amigos advogados, mas eu tenho uma que ela diz assim, eu às vezes me sinto psicóloga, porque a pessoa chega lá na minha frente, e aí eu tenho vontade de encaminhar. Eu tenho uma amiga que também fala assim, às vezes a gente é feito de psicólogo, advogado, né? Ela fala, às vezes o advogado é feito de psicólogo, porque a gente ouve muita coisa, né? Então, o advogado ouve muita coisa também. E aí, assim, Felipe, a gente já está com quase 50 minutos já de
de live, né? E a gente precisa já começar a encaminhar para finalizar. E aí eu queria que você me falasse assim, como desenvolver a inteligência emocional, né? Quais são as barreiras que existem no direito, né? Então, assim, como que a gente pode direcionar essas questões, né? Sobretudo pensando em burnout, né? Uhum. O que as pessoas podem fazer? Terapia vai ajudar? O que ajuda? Perfeito. De novo, vamos voltar para aquela questão que a gente discutiu anteriormente. Para te conseguir direcionar um problema, tu precisa primeiro reconhecer ele. Com a inteligência emocional não é diferente, né? O Daniel Goleman, tem outros modelos de inteligência emocional, eu vou falar do dele, e eles ficam em torno dessas questões também. Ele fala de 5 aspectos: autoconsciência, autorregulação, motivação, empatia e habilidade social. Percebe que são questões que elas podem ser desenvolvidas, né? Não são questões inatas e que em muitos momentos elas são muito óbvias para a gente. Eu preciso ser gentil com as outras pessoas, eu preciso entender, ter empatia, mas que no cotidiano de uma área, de novo, concorrida, burocratizada, em que tu lida com problemas e que o teu sucesso depende do fracasso do outro, isso pode acabar se perdendo, né? A gente pode se perder naquele modelo de advogado do Suits ou do Scandal hollywoodiano, e a gente sabe que, em geral, isso pode não funcionar bem no dia a dia, né? Então, isso envolve, primeira coisa, a autoconsciência. Tu precisa reconhecer as emoções, tu precisa trabalhar a autoconsciência, tu precisa saber quais são as tuas forças, quais são as tuas fraquezas, quais são os teus impulsos, principalmente quando tu é contrariado ou quando tu te sente atacado, né? Numa situação de Autoconhecimento, né? o autoconhecimento, porque isso impacta nas tuas decisões, impacta nos comportamentos. A segunda questão é tu conseguir, depois de reconhecer esses elementos, tu começar a regular eles, né? O processo de autorregulação, de tu manejar esses estados internos, principalmente perturbadores, né? Para que a partir dessa regulação tu consiga te adaptar a essas circunstâncias que exigem essa autorregulação. A terceira coisa, tu precisa estar ciente de quais são as tuas motivações, tanto internas quanto as tuas motivações externas, né? Subjetivas, financeiras, relacionais, de carreira. E aí a quarta, que talvez seja uma das mais importantes, é a empatia. A empatia, ela implica na capacidade de identificar e compreender as emoções das outras pessoas e se colocar no lugar delas. E aí isso, a gente voltando para a questão do suicídio, por exemplo, é uma coisa extremamente importante, porque nem sempre essas reações emocionais elas são verbalizadas. Eventualmente elas aparecem numa batida de perna, numa boca torta, em comunicados não verbais, né, que comunicam aí o teu desconforto com alguma situação e que cotidianamente acabam sendo muito desgastantes, né? E é relativamente tranquilo de tu conseguir resolver com treinamento, né, Luciane? A gente sabe disso, que o processo terapêutico funciona bem para desenvolver esses 5 elementos. E o último deles é a habilidade social, que é tu conseguir ter a habilidade de gerenciar conflitos, inspirar pessoas, influenciar pessoas e desenvolver pessoas. Então, percebe que, assim, se isso for bem trabalhado, né, a gente, pensando em advogados especificamente, a gente consegue desenvolver um mundo interior melhor para te lidar com o mundo de relacionamentos e com os mundos interiores das outras pessoas, né? O que pode estar bastante relacionado ao sucesso no trabalho, né? Sim. Você falou de habilidades sociais, de inteligência emocional, e aí, assim, uma coisa que eu costumo falar muito é que quando a gente se conhece, quando a gente tem autoconhecimento, a gente tem autocontrole. Quando a gente tem autocontrole, a gente tem automotivação e uma coisa puxa a outra, né? E aí a gente acaba se tornando mais resiliente, a gente acaba se tornando mais... fica mais fácil, né, de conviver. E aí, né, a terapia pode ajudar nisso, né? As pessoas ainda associam muito terapia à doença, né? A tratamento de transtorno mental.
E eu costumo dizer que terapia, muitas vezes, é um processo de reeducação e desenvolvimento, né? Então, eu acho que tudo isso, na mão de um psicólogo, é desenvolvido com uma certa tranquilidade, né, Felipe? Uhum. Muito, muito interessante a tua colocação, assim, porque é exatamente um treinamento e um desenvolvimento, né? Eventualmente isso dói, né? Eu tive um paciente um tempo atrás que ela disse assim, eu não quero falar sobre isso, Felipe, porque se eu não falo tá melhor. E aí ela sumiu, enfim, depois de um tempo voltou assim, eu preciso falar sobre isso, porque eu não tô conseguindo lidar com o fato de não falar. E isso é muito... É muito, muito, muito comum, né? Muito, muito recorrente das pessoas calarem, e aí quando a boca cala, o corpo fala, o sono fala, né? Isso se manifesta de outras formas. E o interessante é que isso pode ser treinado, né? O processo de desenvolvimento, ele pode partir de terapia individual, de intervenções que foquem na resiliência, que foquem no bem-estar, que foquem na psicoeducação. Então, são diversas estratégias, né? A partir do momento que a gente começa a entender quais são as nossas forças e as nossas fraquezas, fica mais fácil de conseguir direcionar isso, como a gente já falou algumas vezes aqui. Se eu já sei que o meu funcionamento é narcisista e pouco empático, eu posso desenvolver o com licença, por favor, muito obrigado e o elogio antes, isso é treinável, né? Se eu sei que a minha dificuldade é de colocar limite, então isso já é um grande elemento. Então, o processo terapêutico é uma redescoberta, não só das questões ruins, mas também de formas boas de conseguir lidar com isso e se tornar mais feliz, né? Sim. Bom, a gente está com o nosso tempo já chegando no limite, né, Felipe? Esse tema que a gente trouxe é um tema tão rico que daria para fazer umas 10 lives dessas, para a gente poder estar falando muito tempo sobre isso. Né? E aí a gente tem uma pergunta aí do Leopoldo, né? Ele está dizendo, né, não é uma pergunta, é um comentário. Tema relevante, necessário, né? Cá sendo pioneira, né, no assunto no Brasil. E excelente iniciativa, abordar a inteligência emocional, parabéns. Tem alguma pergunta, pessoal? Ótimo tema. Tem lá, do Leopoldo. Na área do direito, temos muitos concurseiros, né? A saúde mental do concurseiro é algo bem delicado e frágil. Como fica a saúde mental do concurseiro em todo esse momento atual? Né? De novo, nós estamos falando de pressão. Pergunta muito, é fácil. Pergunta muito, muito pertinente do Leopoldo. A gente não entrou numa outra questão, que não é o foco aqui da live, mas vamos pensar o seguinte, o concurseiro começa ali no final da adolescência, início da idade adulta, né? Muitas vezes com jornadas densas de estudo, o que vai contra o próprio funcionamento orgânico, né? Uma falta de conhecimento dos próprios processos, enfim, porque uma culpa se não estudar 10 horas corrido, que a gente sabe que não funciona, porque a retenção é bem pequena. Muitas vezes isso está relacionado. Vou responder em duas partes isso. A gente sabe que o uso de drogas, por exemplo, sejam elas depressoras, estimulantes ou perturbadoras, está bem relacionada a uma forma de automedicar um sofrimento prévio, né? Em concurseiros, a gente tem índices anedóticos aí bem altos de uso de metilfenidato, por exemplo, que tem um mecanismo cerebral semelhante ao da cocaína, né? Muitas vezes a pessoa usa Ritalina para estudar, usa um Rivotril para dormir, usa álcool para dormir, usa maconha para... Então é muito... Usa uma droga para acordar e outra para dormir. E outra para dormir, né? E muitas vezes tem a ideia de que passar no concurso vai resolver todos os meus problemas e talvez vá resolver alguns, mas muitas vezes tu perde a saúde. Então eu tenho pacientes que eu já atendi, por exemplo, que passaram num concurso público interessante, mas desenvolveram outras questões clínicas e síndrome do pânico, por exemplo, né? Diabetes, obesidade, crises de ansiedade homéricas, depressão. Alguns pediram exoneração, outros, já tive pacientes que foram comprar cocaína, não tinha, compraram crack, desenvolveram a dependência, né? O crack é um tipo de cocaína. Então, a gente precisa ficar muito de olho nesse processo, como nos Estados Unidos faz também, né? Desde o processo de formação dos advogados, desde os cursos de direito até os juízes, né?
porque é uma trajetória com uma série de estressores potenciais em cada elemento de carreira. Existem estressores próprios da faculdade, próprios do concurso, próprios do advogado, próprios, e é por isso que a gente precisa pensar em estratégias também que deem conta de tudo isso, né? E quanto antes a gente quanto mais cedo a gente começa a olhar para isso, mais prevenção a gente está fazendo, né? Sim, sim. Eu sou muito suspeito, né, Luciane, porque, de novo, eu acredito muito nesse programa, enfim, acho que o Dr. Pedro, a doutora Claridê e estendo aí para toda a direção, foram muito visionários em trazer com toda essa ênfase a pauta da saúde mental pré-pandemia, né? Eu brinco, não é verdade. Quando todo mundo, o Estado estava buscando uma forma de atender online, a CAR já tinha uma parceria com a Psicologia Viva e isso já estava funcionando, né? Enquanto todo mundo estava buscando implementar. Então, acho que isso é muito bacana e fala também do pioneirismo, né? Primeiro site, primeiro portal do Brasil focado na saúde mental de advogados, facilitação do acesso a um custo que é viável e que consegue chegar também no interior. Eu acho que a gente tem que conversar tem que começar a finalizar, né, e passar para... Sim, e aí pegando o gancho, já que você falou da doutora Claridê, a gente vai chamar ela porque ela tem uma surpresa para o pessoal que está Olha assistindo. ela ali. Olá, doutora. Oi, Boa pessoal. noite. Tudo bem? Boa noite. Parabéns, Luciene. Parabéns, Felipe. A live foi ótima, maravilhosa. Tenho o maior orgulho de poder contar com a Psicologia Viva como parceiro e ter o Felipe como nosso responsável técnico. Mas, para finalizar essa live maravilhosa, nós vamos, então, agora, ao final, trazer para aqueles que tendo a disponibilidade de 30 vouchers para consultas gratuitas junto ao site da Psicologia Viva. Para isso, basta os colegas enviarem para o nosso WhatsApp Business, que é 5132877490, a seguinte mensagem: hashtag saúde mental, que é o seu nome, número de ordem e subseção, e já estará, então, concorrendo. Serão 30 vouchers para consultas gratuitas no site de Psicologia Viva. Parabéns pela live, um abraço a todos e esperamos a participação dos colegas aí para conhecer o site Psicologia Viva. Obrigada. Ressaltamos também ali a confidencialidade, né, Luciene, tanto dos acessos quanto das consultas. Então, pessoal, assim, a gente vai, né, vocês viram o número do telefone que está passando aí, como o Felipe falou, né, as consultas são sigilosas, todo o cuidado que existe num consultório presencial, todo aquele sigilo, aquela confidencialidade é reproduzido no atendimento online, é tudo criptografado, não tem como gravar, enfim, é bem seguro, vocês têm esse benefício disponível para vocês, né? Então, assim, aproveitem, né, que a gente está falando de saúde mental, se estimulem para buscar a saúde mental de vocês, né? Eu queria agradecer, então, ao Felipe por esse montão de conhecimento que ele trouxe para a gente, né? Agradecer a Carlos por ter nos proporcionado esse momento. Você quer finalizar, Felipe? Quer dizer alguma mensagem final? Não, quero só agradecer, foi um prazer estar aqui contigo, enfim, parabenizar também por esse trabalho visionário da Psicologia Viva e falar que a gente é super feliz com essa parceria. E para quem estiver assistindo, o site da CAR está aqui, de saúde mental. Semanalmente a gente tem matérias desenvolvidas pensando nos advogados, o primeiro portal do Brasil com isso. Mandem sugestões também de pautas que a gente pode desenvolver. Isso aí, pessoal. Então, agradecer a todos pela audiência, pela participação, né? Uma boa noite a todos, um bom restinho de semana. Cuidem-se, cuidem da saúde mental de vocês e contem conosco para isso. Obrigada. Boa noite. Boa noite.